Oi pessoal, hoje eu vim contar pra vocês o que eu tinha na minha cabeça quando eu fui escrever Alguém no Meu Jardim. Pra quem não sabe, eu sou escritora nacional e eu publiquei um conto de Halloween em 2021 que chama Alguém no Meu Jardim. O que aconteceu? Nessa época eu tava finalizando o TCC, finalizando a faculdade, finalmente tava tendo tempo pra voltar a pensar na escrita. Porque o primeiro livro que eu publiquei foi em 2017, só que daí eu entrei na faculdade, tive que me adaptar a toda a rotina. E aí veio a pandemia, e com a pandemia ficou um pouquinho mais flexível entre eu fazer a faculdade, fazer o meu estágio e pensar na escrita. Então, foi chegando o Dia das Bruxas e eu pensei, putz, eu podia muito bem publicar um conto de Halloween, sabe? Algo rápido, algo que eu consiga desenvolver e eu consiga acender essa chama de escrita em mim. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Eu não tinha muito tempo. Foi, acho que tava ali final de setembro, eu acho. Eu sei que eu não tinha muito tempo pra planejar. E aí eu fui simplificando, mas ao mesmo tempo querendo fazer alguma coisa que eu gostasse. Então ficou óbvio que ia ser algo voltado pra ficção fantástica, que eu amo escrever ficção fantástica. É algo que acende todos os aspectos da criatividade em mim e eu me divirto muito. Aí eu pensei, o que anda na minha cabeça frequentemente que eu sinto vontade de ter inspiração naquilo. E aí eu lembrei das Aventuras de Spiderwick, porque sempre que eu falo desse filme, eu lembro da cena em que tá a irmã mais velha deles voltando de algum lugar do quintal deles, e aquela onda de Goblin atrás dela, e eles falam, vem, entra na casa e tal. Eles entram na casa e se protegem com a magia que tem ali em volta. Desde aquela época, que eu assisti quando eu era, nossa, muito... acho que era até filme da minha infância. Eu gosto de goblins. Gosto muito de goblins. Aí eu pensei, vai ter goblin. Agora só precisa adivinhar se ele vai estar no lado do herói ou do vilão. Spoiler, foi do vilão. Por quê? Nas Aventuras de Spiderwick temos também as fadas. E eu adoro o jeito que as fadas são retratadas lá. Então, logicamente, tem uma fada nesse conto. Mas eu queria também humano. Ali tem que ter goblin, fadas e humano. Beleza, tinha esses elementos. E eu pensei assim, como que eu vou contar essa história? Eu não queria que fosse narrativa única, porque eu teria um espaço limitado para desenvolver o conto. Então eu fiz narração com dois personagens, que é o Wendy, que é a fada, e a Maitê, que é a humana. Então tem o plot da Maitê, que ela é uma adulta, é uma jovem adulta que está conquistando a independência dela agora, e ela está começando a estabelecer os limites da vida dela agora. Ela saiu da casa dos pais, tem uma relação muito complicada com eles, e dá pra ver isso ao longo do conto, que foi algo que eu quis trazer como até uma metáfora pra ela se ver como uma pessoa forte, apesar de ter convivido com pessoas que o tempo todo tentavam diminuir a vontade dela, ou o controle, tinham um controle sobre ela, sabe? Diminuíam ela em si. Então esse conto vem também com o pretexto de transformação da Maitê. E aí, falei, tá bom, já tem esses elementos. Sei que vai ser uma baixa fantasia, então vai ser um conto que acontece no nosso mundo real, mas que há um mundo oculto dentro dele, que aí viriam as fadas e os goblins. Tá bom, temos isso definido. Então o que vai acontecer? Como todos esses três aspectos vão se encontrar? Andy vive em uma comunidade de fadas e ele é eleito a fada mais bela, mais belo, e muito desejado por todos. E no dia das bruxas, uma figura de autoridade dessa comunidade pede Andy em casamento e a gente fala, não vou. Essa figura de autoridade fala, pois então vaze daqui, você está expulso no dia das bruxas. E assim, spoiler, neste mundo, a pior coisa que pode acontecer para uma fada é ela ficar sem abrigo durante o dia das bruxas, porque eles ficam muito fracos e muito vulneráveis. Beleza? Andy sai por aí buscando abrigo. Se depara com um goblin. E aí descobrimos, na verdade vocês descobrem, eu já sabia, que goblins são inimigos naturais das fadas. Eles se alimentam de fadas.
Andy precisa se esconder. E aí ele se esconde numa abóbora iluminada, que é uma decoração de Halloween, que tá no jardim de alguém. E é aí que todos os elementos se encontram. Andy se esconde no jardim da Maitê. A Maitê vê Andy, ajuda ele, só que nisso que ela ajuda ele, ela acaba se envolvendo nessa trama de perseguição de Goblin. E isso, assim, é só a superfície do que acontece nesse conto. Porque eu não vou contar o resto. Não vou falar pra vocês se Andy sobrevive, se Maitê sobrevive, o que acontece com o Goblin, se o Goblin tá agindo sozinho, ou se tem uma organização ali, se também há uma comunidade. Isso eu vou deixar pra vocês descobrirem quando vocês forem ler, porque esse conto está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited. E hoje vocês descobriram o que eu tinha na minha cabeça quando eu fui escrever ele. É isso. Beijo, confiram na Amazon. Beijinhos.